Então, hoje eu estarei finalizando esse estudo bíblico sobre o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, que vai falar sobre o pacto de Deus. E hoje eu estarei falando a terceira parte e última parte para nós entendermos a respeito desse assunto tão importante para nós. Então, o que nós precisamos de entender a respeito do pactualismo? Que Deus, quando Ele criou o homem como? Justo e perfeito. Ele deu uma lei justa que lhe seria para a vida, se ele guardasse, ou para a morte, se ele desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. E esta seduziu a Adão, que transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. Como diz em Gênesis 2, 16 e 17, e lhe deu esta ordem. Deus lhe deu uma ordem a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem dessa forma, justo e perfeito. Quando Deus faz Adão no Éden, Adão ele era um homem reto, justo, perfeito, enquanto ele obedecia ao Senhor. Mas nós vemos que havia uma ordem, havia uma condição lá no jardim. E essa condição é para que, se ele guardasse o jardim, obedecesse ao Senhor, ele receberia vida. Mas, caso ele desobedecesse, ele seria punido com a morte. E o que nós vemos em toda a história? Que realmente ele comeu do fruto e ele morreu. E por causa desse pecado, nossos primeiros pais, eles decaíram de sua condição original, de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Como diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, o que acontece? Nós também pecamos nele. E como nós sabemos que todos nós pecamos? Porque o resultado do pecado é a morte. Então, como nós sabemos que todos os homens são pecadores? Porque todos morrem. Esse é um sinal claro de que todos os homens são pecadores. Se nós não pecássemos ou não tivéssemos pecado, nós nunca morreríamos. O sinal visível, com entendimento para nós que a Bíblia nos ensina, é que pelo fato de todos pecarem, todos nascerem com o pecado, todos então são sujeitos à morte. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos fala que todos pecaram, todos então precisam de Deus. E Paulo diz que assim como por um homem, que homem? O Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por meio de Adão, quando Adão peca, por meio dele, o pecado entra no mundo.
e com o pecado, a morte. É por isso que todos os homens morrem. Você vê que vai passar um tempo e vai morrer. Seja desde crianças, bebês, até pessoas mais velhas. A morte chegará para todos. Ninguém escapará da morte. E por que ninguém escapa da morte? Porque todos têm pecado. Sendo eles, Adão e Eva, os nossos ancestrais, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, por nascimento. Isso é importante. Então, o pecado, ele passa para nós por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado, e são, por isso, filhos, por natureza, filhos da ira de Deus, escravos do pecado e passíveis de morte, e estão todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Como diz em 1 Coríntios 15, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem? Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão, ele era o representante de toda a humanidade. É o que nós chamamos na teologia de federalismo. Adão, ele representava toda a humanidade. Todos os homens estavam debaixo do governo de Adão. A Adão foi dado o governo de todas as coisas. E todos os homens estavam sob o governo, sobre a representação, sobre o federalismo de Adão. No momento em que Adão peca, ele cai, o que acontece? Toda a humanidade cai junto com Adão, porque ele era o nosso representante. E ele, como nosso representante, como o nosso líder federal, como aquele que foi colocado por Deus como governo deste mundo, em Adão, o que acontece agora, depois da queda? Todos os seus descendentes, agora por nascimento, são concebidos em pecado. E uma vez que todos nascem em pecado, todos estão debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Porque Deus, ele odeia o pecado e ele também odeia o pecador que não se arrepende. Então, o pecador que não se arrepende, ele está debaixo da condenação eterna de Deus. Então, isso é importante para nós entendermos a respeito disso. Que Adão, ele era um homem santo, um homem justo, perfeito. Ao pecar, entra o pecado ao mundo. Ele, como representante de todos os homens, o pecado de Adão, ele é imputado a toda a humanidade, a todos os homens. E como sabemos que o pecado de Adão foi colocado em nós? Porque nós todos morremos, nós todos pecamos. E nós não pecamos para nos tornar pecadores. Nós nascemos pecadores e por causa disso nós pecamos. Então nós pecamos porque somos pecadores por natureza. Você pega crianças pequenas, bebê. Você nunca ensinou um bebê a mentir, uma criancinha pequenininha a mentir. Você sempre ensinou certo. Mas você vê o quê? Que já desde pequenininho já está contando mentira. Você fala, olha, não faça isso. Daqui a pouco ele faz exatamente aquilo que você não ordenou para fazer. Não bate, ele vai lá e bate. Não chora, vai lá e chora. Por que uma criança, um bebê, ele já desobedece desde pequeno? Porque já nasce com o pecado de Adão.
ele é um pequeno Adão. Ele herda a natureza pecaminosa de Adão. E essa natureza, ela é herdada por toda a humanidade. Por isso que todos pecam. Por isso que todos morrem. Porque nós, em Adão, todos nós pecamos. E no momento em que pecamos, então nós nos tornamos, no momento em que nós nascemos, nós já nascemos sujeitos às misérias espirituais deste mundo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. As misérias temporais deste mundo, os sofrimentos. E as misérias eternas, a condenação ao inferno. E tudo isso está sujeito a todos os homens por nascimento. A menos que o Senhor Jesus os liberte. É como Paulo diz, a morte veio por Adão, mas a ressurreição da morte, a vida após a morte, só pode ser dada por meio de outro homem, Cristo. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo, aqueles que estiverem em Cristo serão vivificados. Então, o que é o pacto de obras? O pacto de obras, ele foi a aliança feita com Adão. Deus fez uma aliança com Adão antes de sua queda. Aquela aliança que nós vimos. E ele não deveria comer do fruto, porque se ele comesse, certamente ele morreria. Então havia uma aliança entre Deus e Adão. Mas o que acontece? Adão, ele transgrediu a lei, ele desobedeceu a ordem, ele apostatou, e ele quebrou esse pacto, porque ele comeu do fruto proibido. Deus, então, ele instituiu agora o pacto da graça. E esse pacto, ele inicia-se como uma promessa em Gênesis 3:15, que nós vamos ler posteriormente ainda no estudo. Como uma promessa ao homem caído, pecador. Então a história da redenção, Gênesis 3:15 é quando fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então após a queda, Deus vai instituir então um pacto, chamado Pacto da Graça. E esse pacto, ele inicia com uma promessa ao homem agora caído. Então a história da redenção e as revelações posteriores de Deus com a humanidade devem ser vistas nos termos deste pacto da graça, como prometido nas alianças no Antigo Testamento e realizadas e consumadas no pacto da graça na nova aliança, feita pelo sangue do Senhor Jesus. Como diz em Hebreus 10:14, porque por meio de um único sacrifício, o de Jesus Cristo na cruz, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Então vamos entender. Então o Deus faz o pacto de obras com Adão. Adão, ele quebra esse pacto. Então Deus agora vai fazer um outro pacto, chamado de Pacto da Graça. E esse pacto, ele inicia-se em forma de promessa no Antigo Testamento. Nós vamos ver as promessas que Deus vai começar a fazer no Antigo Testamento, a qual apontariam para esse pacto da graça, que seria executado pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, o pacto da graça, ele é prometido nas alianças do Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, muitas pessoas não sabem como fazer a interpretação correta dos textos. Então eles começam a ver sobre Abraão, sobre Noé, sobre Moisés, sobre Davi, e eles não entendem que a história não é sobre esses homens, e que a história também não é sobre nós. A história é sobre Cristo, que todas as alianças que há no Antigo Testamento, as tipologias, todas elas apontam para Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, todo o enredo da história, todas as promessas das alianças que há no Antigo Testamento,
tem uma finalidade: nos conduzir à nova aliança cumprida pelo Senhor Jesus Cristo para salvar nós, pecadores. Esse é o enredo da Bíblia. Homens mortos agora em seus pecados, que devem irem até Cristo para serem vivificados novamente, para receberem a salvação. Então a Bíblia é sobre essa graça do Senhor Jesus Cristo em salvar homens pecadores. Então a Bíblia não é sobre prosperidade, a Bíblia não é sobre cura, a Bíblia não é sobre soluções de problemas, apesar de Deus nos abençoar em todas as áreas, mas a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é pecadores debaixo da condenação eterna, Deus com a sua ira pronta a derramar sobre esses pecadores, e o único que pode salvar homens de seus pecados é o Senhor Jesus Cristo. Então toda a Escritura, todas as promessas, todas as alianças, elas acontecem em quê? Elas são realizadas, cumpridas, consumadas no pacto da graça da nova aliança, feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Com um único sacrifício, Deus aperfeiçoa para sempre os que têm sido santificados. Então, com um único sacrifício de Jesus, nós somos perdoados eternamente por Deus. Tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei, por quê? Porque ele pecou, por causa da queda no pecado. Ele trouxe sobre si, porque a transgressão de Adão foi uma transgressão voluntária. Ele assim quis. Ninguém obrigou ele a pecar, a desobedecer a Deus. Foi uma transgressão voluntária. Então o homem, ele sabia da lei de Deus. E ele então traz sobre si a própria maldição daquilo que Deus havia falado, por causa da queda. Então o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. Nesse pacto, Deus agora oferece gratuitamente a pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade para crer. Então agora nesse novo pacto que Deus vai fazer com o homem, agora já é oferecido de forma gratuitamente a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. No Éden, a vida eterna dependia da obediência do homem. Agora, na nova aliança, a vida eterna depende de nós termos fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente toda a lei. É por isso que agora é oferecido gratuitamente a salvação a todos os pecadores. A nova aliança, diferente da antiga aliança, da aliança de obras com Adão, a nova aliança agora é incondicional. Na aliança com Adão, era uma aliança condicional. Ele tinha que fazer algo, havia condições para ele ser salvo, para ele permanecer com a vida eterna. Já na nova aliança, ela já é incondicional, mostrando agora que Deus vai aos pecadores, oferecendo a eles salvação eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os que fazem parte dela conhecem o Senhor, têm os seus pecados perdoados, ou seja, essa aliança é um pacto de graça e é feita com os salvos. Como diz em Lucas 22:20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então nós observamos que há agora uma nova aliança, uma aliança incondicional, a qual agora a salvação vem por meio do sangue derramado de Jesus Cristo.
Na aliança abraâmica feita com Abraão, Deus ele prometeu um pacto da graça. Na aliança com Moisés, Deus mostrou as condições do pacto da graça, mas somente a nova aliança cumpre o pacto da graça. Então, no Antigo Testamento, nós temos a promessa do pacto da graça. Mas o pacto da graça, ele só se cumpre na nova aliança por meio do Senhor Jesus Cristo. A nova aliança é o pacto da graça cumprido. Então, como Jesus disse, este é o cálice da nova aliança, porque havia uma antiga aliança. Nessa antiga aliança haviam promessas que apontavam para a nova aliança, para a salvação em Cristo. E que na nova aliança se cumpre agora o pacto da graça. Então, este pacto da graça, ele agora é revelado no Evangelho. Primeiramente, a promessa foi feita a Adão, de salvação pelo descendente da mulher. Depois, por etapas sucessivas, até que sua plena revelação fosse manifestada no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos a revelação de uma forma clara, de uma forma completa. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, imagina se você vivesse na época de Adão. Na época de Adão, o que era que eles tinham como promessa? Eles tinham esse versículo. Depois que Adão caiu, Deus fez uma promessa e falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no Antigo Testamento, ali nós temos o chamado proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho em Gênesis 15. O que nós entendemos? Que ali havia uma promessa de que o descendente agora da mulher, ele feriria a cabeça da serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. E dessa promessa de salvação pelo descendente da mulher, o que acontece? Depois, por etapas sucessivas dessas revelações, até chegar na plena revelação que foi manifestada no Novo Testamento. Olha o que diz em Hebreus 11:13. Todos estes, os homens da fé do Antigo Testamento, todos eles morreram na fé. Que fé? Na fé de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Todos eles morreram na fé, creram nessa promessa, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, eles, no Antigo Testamento, eles tinham a promessa, mas eles viam de longe essas promessas. Eles tinham fé de que um dia viria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Todos eles eram salvos por fé. Fé em quem? Fé no Messias. Fé na promessa de que Deus enviaria para que fosse lá e esmagasse a cabeça da serpente. Eles todos morreram na fé, mas vendo de longe a promessa. No Antigo Testamento, eles olhavam para o futuro, eles esperavam com fé naquele que viria para os salvar da condenação eterna. Olha o que Paulo fala em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então, desde a época de Abraão,
já havia sido anunciado o Evangelho. Não da forma em que nós conhecemos hoje, mas como promessas. Ainda eram sombras, ainda não era algo nítido para eles naquela época. Mas eles sabiam que as promessas que eram feitas apontavam para uma aliança superior, para a vinda do Messias, para aquele que os salvaria. Então, Abraão, ele ouviu o Evangelho, porque Deus diz a ele: em ti serão abençoados todos os povos. É exatamente isso que acontece na nova aliança. Por meio de Cristo, agora, todos os povos são chamados ao arrependimento, a fazerem parte da igreja. Então, o pacto da graça é simplesmente a salvação em Jesus Cristo. A vida eterna gratuita pelo Evangelho. Nós chamamos de pacto da graça porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Todos os homens estão debaixo do pacto de obras de Adão. Todos estão em Adão. Mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto da graça. Por isso que chama pacto da graça. Porque ela é dada de uma forma incondicional de Deus a homens pecadores, sem que nenhum deles merecesse. Se todos pecaram, todos estão debaixo da ira de Deus. Não há nenhuma obra que o homem possa fazer, nem méritos para ser salvo. Então, olha para você. Desde o seu nascimento, quando você veio ao mundo, antes de ser cristão, o que acontecia? Você estava debaixo da ira de Deus. Você não conhecia Deus. Você adorava ídolos. Você acreditava em outras coisas. E disso, pelos seus pecados, você estava condenado eternamente ao inferno. Mas Deus, ele fez o quê? Dentro do pacto de graça, ele incondicionalmente, sem ter visto nada de bom em nós, ele resolve nos salvar. Abrir os nossos olhos espirituais, para que agora pudéssemos não mais colocar a nossa esperança em nossas obras, mas agora colocar a nossa esperança na obra de Cristo. E isso foi incondicional. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus, ele agiu com graça em nosso favor. E é isso que é o pacto da graça. A salvação em Cristo por meio do Evangelho. Então, ao analisarmos a relação entre a antiga e a nova aliança, a antiga aliança, ela apontava tipologicamente para Cristo e cumpre o seu papel de preservar a linhagem do Messias. Quando Deus, ele faz a sua promessa a Noé, a Abraão, tipologicamente mostrando para nós que ali Deus tinha nessa aliança a ideia de preservar a descendência de um homem para que o Messias viesse. Deus havia feito uma promessa lá no princípio para Adão, de que o descendente feriria a cabeça da serpente. Então teria que vir um descendente. Se na época de Noé, Deus acabasse com todos os homens, como ele cumpriria a promessa dele? Então foi necessário Deus preservar uma família, para que através dessa família na época de Noé, viesse o descendente, e é o que aconteceu. Mais tarde nós vemos o chamado a Abraão, também para preservar o descendente, através da descendência de Abraão. Por que Deus preservou a descendência de Abraão? Você já parou para pensar? Porque Abraão, Isaac, Jacó, Judá, as tribos de Israel, Judá em especial, porque daquela nação
viria o Messias. É por isso que Deus guardou Israel durante toda a história, até a nova aliança. Porque de Israel viria o Salvador. Então a aliança que Deus fez com Noé, com Abraão, era para preservar a linhagem do Messias. Depois Deus vai fazer uma aliança com Moisés, de mostrar que todos estão debaixo da condenação do pecado. E por causa disso precisam de um Salvador. Como nós sabemos que estamos debaixo da condenação do pecado e que precisamos de um Salvador? Por causa das leis dadas a Moisés. Paulo fala, se eu não tivesse lido que a cobiça fosse pecado, eu não saberia. Como é revelado pela lei que a cobiça é pecado, então eu sei que eu sou pecador. Porque eu cobiço. Você cobiça, todos cobiçam. Então nós sabemos que somos pecadores, porque a lei revela para nós. Então quando Deus dá a lei a Moisés, Ele dá para mostrar o quê? Que todos estão debaixo da condenação. E que todos então precisam do Salvador. Você lembra do Cordeiro? Por que o Cordeiro? Um inocente derramando sangue pelos culpados. Então nós sabemos que precisamos de um Salvador. Os aspectos, então, físicos e condicionais das promessas na antiga aliança, os aspectos físicos e condicionais das promessas se desenvolvem na antiga aliança. Mas é na nova aliança que os aspectos espirituais e incondicionais se cumprem. Então nós temos lá aspectos físicos e condicionais. O que seria os aspectos físicos? A manutenção de uma linhagem de um povo a qual o Messias viria. Deus preserva de forma física um povo. Condicional. Você lembra que a lei de Moisés fala, olha, se vocês buscarem vida, vocês receberão vida. Se buscarem a morte, receberão a morte. Haviam aspectos na antiga aliança físicos e condicionais às promessas se desenvolvendo. Mas na nova aliança, que são os aspectos espirituais e incondicionais que se cumprem. Cristo é o mediador desta última. Ele cumpriu então as exigências no lugar dos eleitos. Sendo assim, a nova aliança ela é eterna, inquebrável e essencialmente distinta da antiga aliança. Nós vemos que na antiga aliança apontam, mostram que haveria uma aliança superior. Ao mesmo tempo que nós vemos que há uma aliança no Antigo Testamento, que apontam para uma aliança superior, para uma nova aliança, a nova aliança agora, a qual se cumpre em Cristo, ela agora se torna, ela é eterna, é para sempre, não tem outra aliança. É somente essa aliança. Ela é inquebrável. Ou seja, Deus não muda de ideia, Deus não vai fazer diferente, vai manter essa aliança em questão enquanto houver o mundo. E ela é essencialmente distinta da antiga aliança. A antiga aliança, apesar dela apontar para a nova aliança, são duas alianças completamente distintas. O Antigo Testamento é distinto do Novo Testamento. Apesar de mostrar o Antigo Testamento, apontar para o Novo e o Novo revelar o Antigo, mas são duas alianças distintas. Portanto, Cristo Jesus, ele veio, nascido sobre a lei, que diz em Gálatas 4, cumprindo a palavra do Senhor, que nasceria sobre a lei, da linhagem de Abraão e Davi, Mateus 1:1. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, João 1,14. Em cumprimento de todas as profecias, para resgatar a sua igreja e pagar o preço por todos os pecados do seu povo, Mateus 1:21. Cristo Jesus é a pessoa para quem todas as sombras apontavam. Olha o que diz em Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Olha o que diz em Colossenses 2,17. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir,
A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O sinal de Jonas, dos 3 dias no ventre do peixe, apontava para a ressurreição de Cristo, os 3 dias de Jesus em sua morte. A serpente de bronze no deserto apontavam para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a cruz de Cristo, como diz em João 3. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em outras traduções, aqui fala levantado em estaca, provavelmente se referindo à sua crucificação. O maná, no Antigo Testamento, apontava para o pão da vida, Jesus Cristo. Melquisedeque, o sacerdote no Antigo Testamento, ele apontava para o sacerdócio real do Senhor Jesus Cristo, que fala em Hebreus 7. O tabernáculo e o templo no Antigo Testamento apontavam para o próprio Cristo. Então, o que nós percebemos? Que no Antigo Testamento, as sombras, as imagens, os rituais, tudo isso apontavam para Cristo. Então, todas aquelas coisas que nós vemos no Antigo Testamento, os símbolos, alianças, as sombras, os rituais, tudo aquilo tinha um significado. Não claro no Antigo Testamento, mas um significado claro agora para nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. A Nova Aliança agora descortina de nós tudo aquilo que eram sombras que apontavam para Cristo. Então, na Nova Aliança, nós temos o quê? O entendimento de que todas aquelas coisas apontavam para Cristo. Então, a Bíblia não é sobre homens, Abraão, Moisés, Davi, não é sobre a vida deles, em essência. Não é sobre também as nossas vidas, não é sobre nós, a Bíblia. A Bíblia é sobre Cristo. Por que sobre Cristo? Porque é a única forma de homens pecadores serem salvos eternamente. Há um relógio que é marcado para todos nós, que um dia esse relógio vai parar em nossa vida. Nós não sabemos o dia que será o nosso último dia nesse mundo. Nós não sabemos. Qualquer um de nós, seja os mais novos, sejam os mais velhos, sejam os médios em idade, pode ser o nosso último dia. Nenhum de nós podemos dar certeza. É por isso que a Bíblia ela tem tanta ênfase em apontar tudo para Cristo, mostrando para o homem que, como pecadores, só poderemos chegar ao céu por meio da fé em Jesus Cristo. Então, tudo que nós temos aponta para Cristo. Olha que interessante. 1 Coríntios 5:7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. A Páscoa, quando nós falamos de Páscoa no Antigo Testamento, aquilo era um ritual que apontava para Cristo. Aquele cordeiro morto lá da Páscoa apontava para Cristo. 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando eles caminhavam pelo deserto, o povo de Israel, no deserto que haviam as rochas, a qual eles tiravam água daquelas rochas por meio de Moisés. E quem que eram aquelas rochas de onde saíam águas? Aquelas pedras. Era Cristo. Era dele que eles bebiam lá no deserto. João 1:29, no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro nos templos, os sacrifícios de animais no templo, no Antigo Testamento, para aplacar a ira de Deus, representava o que no Novo Testamento? É mostrado que aquele Cordeiro apontava para Cristo. Outros símbolos que representam Jesus. O altar que havia no pátio do templo simbolizava a necessidade do sacrifício de Jesus. A bacia de bronze
simbolizava Jesus como a fonte de água da vida. O candelabro simbolizava Jesus como a luz do mundo. A mesa dos pães da proposição simbolizava Jesus como o pão da vida. O altar do incenso simbolizava Jesus como o intercessor celestial. Então, as alianças do Antigo Testamento e os símbolos, todos apontavam para Cristo, para que o homem entendesse que ele só poderia ser salvo por meio de Cristo. Então, imagina a pessoa chegando no templo, né? Hoje tem lá o Templo de Salomão, lá em São Paulo, né? Mas imagina naquela época lá, chegando no templo. Hoje a adoração está em torno do templo. As pessoas vão lá no templo para ver o templo, para orar no templo. Mas elas não têm entendimento do que elas estão fazendo. Quando as pessoas iam no Antigo Testamento, no templo, eles iam para o templo apontava tudo para Cristo. Então eles chegavam, viam o altar, Cristo. O candelabro, Cristo. O local, a construção, Cristo. O véu, Cristo, a mesa dos pães, Cristo, o altar do incenso, Cristo. Tudo o que havia lá, toda aquela construção, todos aqueles utensílios, todos aqueles rituais que simbolizavam purificação e tudo mais, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, quando eles chegavam para adorar a Deus, tudo o que eles viam ao redor deles apontava para um Salvador. É a mesma coisa nós hoje na igreja. Nós não viemos na igreja por causa do templo, por causa dos utensílios. Nós entendemos que agora tudo aponta para Cristo. Então nós viemos à igreja porque na igreja tudo deve apontar para Cristo. Buscarmos a Cristo e este crucificado e que ressuscitou pelos nossos pecados. Então tudo aponta para Cristo. A partir do momento em que você pisa aqui dentro, você tem que entender que tudo o que nós fazemos aqui não aponta para o pregador, para o pastor, para o irmão que canta bem, ou para que toca bem, ou para o irmão qualquer outra coisa, mas tudo deve apontar para Cristo, a fim de que você ir com fé até Cristo, seja salvo do pecado de Adão que está no teu coração. Se nós não crermos em Cristo, mantermos a nossa fé em Cristo, o pecado de Adão permanecerá em nós, para a condenação e vergonha eterna. Então, como nós devemos usar a lei de Deus na nova aliança? É apresentado o entendimento geral dos teólogos reformados sobre a tripartição da lei. E, como diferente do que acontece com as leis civis e cerimoniais, a lei moral agora é gravada no coração do crente, e não mais em tábuas de pedra. Deve ser observada como princípios que demonstram o caráter e vontade de Deus e conduzem à santificação. O crente não está sobre a maldição da lei e jamais pode ser salvo mediante a lei, mas em gratidão e amor a Deus a observará, fugindo tanto do antinomianismo como do legalismo. Uma vez que tudo aponta para Cristo e em Cristo se cumpre toda a lei, como que nós então tratamos a lei do Antigo Testamento? A lei no Antigo Testamento, ela deve ser entendida como uma tripartição. Ela é dividida em leis civis, leis cerimoniais e a lei moral. As leis civis eram as leis a qual imperava sobre a constituição de uma nação, Israel. Era uma nação, um país que tinha leis civis, como nós temos hoje no Brasil, nossas leis civis. Então, no Antigo Testamento mostra as leis civis de Israel. Mostram também as leis cerimoniais, que eram os rituais que eles faziam no Antigo Testamento. Então, todos aqueles rituais eram chamados de leis cerimoniais. Os sacrifícios de animais, a lavagem de mão com água, todos aqueles tipos de purificação que eram feitos no Antigo Testamento, eram chamadas de leis cerimoniais.
A lei civil e a lei cerimonial já não está mais em vigor para nós na nova aliança. A única lei que permanece em vigor para nós é a lei moral, que é o quê? Os 10 mandamentos. É por isso que muitas pessoas não entendem, quando elas lêem o Antigo Testamento, o que eu devo guardar do Antigo Testamento? Qual lei, quais leis eu devo guardar? Somente as leis morais, porque as leis civis pertencem a Israel. As leis cerimoniais foram cumpridas no sacrifício de Cristo. Já não há mais o templo, as leis, os rituais. E as leis morais, agora são as leis dos 10 mandamentos, que a Bíblia fala que já não está mais gravada no coração, já não está mais gravada em tábuas de pedra, mas agora estão gravadas no nosso coração. E essas leis, a lei moral, os 10 mandamentos, deve ser observada como princípios que demonstram o caráter e a vontade de Deus e conduzem à santificação. Então, nós observamos os 10 mandamentos. De que forma? Por quê? Porque mostra o caráter e a vontade de Deus e nos conduzem à santificação. Nós já não estamos mais debaixo de maldição da lei, mas em gratidão e amor a Deus, nós observamos a lei moral, fugindo tanto do antinomianismo como do legalismo. O que é o antinomianismo? Significa aqueles que querem viver sem nenhuma lei. Existem cristãos que dizem assim: não, Jesus cumpriu toda a lei, então agora eu não preciso de obedecer mais nada, eu posso viver da forma em que eu quiser, já não estou debaixo da lei, então eu vivo como eu quero. Antinomianismo, sem lei. De outro lado, os legalistas. Jesus cumpriu a lei, os rituais, as dietas, todas as coisas. Mas aí vem o cristão, o crente, e quer guardar toda a lei para então buscar a salvação por meio da obediência. Então nós devemos fugir tanto de vivermos no mundo sem lei, como de vivermos no legalismo, querer ser salvo por meio da lei. Então, como isso acontece? Observando a lei moral. E em gratidão a Deus, observando essa lei. Buscando o auxílio de Deus para manter essa lei acesa em nosso coração. Os 10 mandamentos. Em resumo, a nova aliança é com os crentes, os eleitos, quer judeus, quer gregos, que se rendam a Cristo. A igreja de Deus é composta de judeus e gentios convertidos em Cristo. De ambos os povos, Deus fez um. Então vamos entender aqui um pouco sobre essa parte também. Porque existe uma outra linha, uma outra vertente a respeito da aliança, que é chamada dispensacionalista. E o que os dispensacionalistas eles ensinam? Eles ensinam que Israel e igreja são 2 povos distintos, e que Deus tem um plano especial para um e um plano especial para o outro. Mas nós entendemos que não. A Bíblia fala que em Cristo, tanto judeus como gregos, como gentios, eles, ambos dos 2 povos, Deus fez um só povo. Por isso é importante o pactualismo também para nós entendermos a respeito disso. Que já não há mais diferença entre judeus e igreja. Uma vez que em Cristo, todos os povos, agora em Cristo se tornam um só povo, a igreja. Então nós temos no Antigo Testamento os israelitas, a igreja no Antigo Testamento. No Novo Testamento são os israelitas mais os judeus, mais os gentios, mais aqueles que não eram judeus no Novo Testamento. Então dos 2 povos, Deus estabeleceu agora um só povo. Então a aliança
pactual de Deus, agora é feito com todos aqueles que creem em Jesus. E nessa vertente do dispensacionalismo, o que eles ensinam? Que Deus, depois do arrebatamento, vai ter um plano especial ainda de salvação para Israel. Então eles separam Israel da igreja, e Deus vai salvar a igreja de um jeito, e Deus depois vai salvar Israel de outro jeito. Não, Deus vai salvar todos os povos do mesmo jeito, como salvou no Antigo Testamento, por meio da fé no Messias. Ninguém será salvo fora da fé em Jesus Cristo. Não existe dois meios, dois tipos de salvação. Salvação pela fé e salvação por obras. É somente por meio da fé. Então isso é muito importante, principalmente quando você vê aqueles filmes, deixados para trás, tomar muito cuidado. Porque aquela visão mostra que é uma visão que Deus vai usar de uma forma para com os judeus e de uma forma para com os gentios. E a Bíblia fala que não. Que Deus usa somente de uma forma para salvar pecadores, por meio da fé em Jesus Cristo. Naquela época, muitos judeus se converteram, e muitos gentios também se converteram em Jesus Cristo e foram salvos. Hoje não é diferente. Se os judeus não se converterem a Cristo, não terem fé em Cristo, eles não serão salvos. Por mais que sejam israelitas, judeus, descendentes, isso não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. A maior parte das igrejas aqui no Brasil, eu falo isso porque praticamente quase todas são dispensacionalistas. Então vocês vão ver muito sobre eles falando sobre Israel, ter um outro plano. Depois do arrebatamento, Deus então vai ficar 1000 anos aqui na terra com os judeus, para salvar os judeus e tudo mais. E isso não é verdade. A salvação é de uma única forma, por meio da fé em Jesus Cristo. Os batistas também compreenderam que o pacto da graça é administrado apenas uma vez no plano de Deus, que acontece apenas na nova aliança, em Cristo Jesus. Dessa maneira, portanto, Gênesis 3,15, que diz que o descendente feriria a cabeça da serpente, deve ser compreendido como a revelação da promessa desse pacto. Logo, todo o Antigo Testamento, como a antiga aliança, revela progressivamente aquilo que seria cumprido no Novo Testamento, pela nova aliança em Cristo. Isso também é importante nós entendermos a respeito disso. Porque os nossos irmãos presbiterianos, eles não entendem assim, eles entendem diferente. Lá na igreja presbiteriana, que é a igreja do reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, que nós conhecemos, são irmãos em Cristo nosso, eles lá batizam crianças. E por que eles batizam crianças? Porque eles entendem que os pactos no Antigo Testamento, o pacto feito com Abraão no Antigo Testamento, é o pacto da aliança, é o mesmo pacto. Então ele fala que o pacto que fez com Adão, que esmagaria a serpente, o pacto que fez com Adão, com Abraão, o pacto que fez com Moisés, o pacto que fez com Davi, e o pacto feito por Jesus no Novo Testamento, é o mesmo pacto. Então eles entendem isso. E pelo fato de Abraão ter circuncidado os filhos deles, dos judeus, eram circuncidados automaticamente por serem filhos daquela aliança, assim eles entendem como é o mesmo pacto. No Novo Testamento, eles batizam as crianças, porque eles entendem que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Se na circuncisão era feito com crianças recém-nascidas, o batismo também pode ser feito com crianças recém-nascidas. Olha como que é importante essa parte do pactualismo. Então eles entendem que o pacto no Antigo Testamento é o mesmo pacto em que Jesus fez na cruz. É o mesmo pacto, é o pacto da graça, que foi feito com todos eles no Antigo Testamento e feito também com Jesus. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que no Antigo Testamento, os pactos, as alianças que Deus fez
com eles apontavam para o pacto de Cristo. Não era o mesmo pacto, mas apontavam para o pacto. Nós entendemos que eram promessas a qual se cumpriram na nova aliança. Por isso que diz nova aliança. Há uma distinção, por isso nós entendemos que há uma distinção plena da antiga com a nova. Então em Cristo é feita uma nova aliança, e não a mesma aliança que havia e feita novamente. Não, é uma nova aliança. Então todas aquelas alianças que há no Antigo Testamento, elas o quê? Elas eram a revelação progressiva daquilo que seria cumprido no Novo Testamento com a nova aliança em Cristo. Então, todas as alianças do Antigo Testamento apontam progressivamente para a aliança em Cristo, que é a aliança do pacto de graça, a aliança final. Certo? Sendo assim, nós conseguimos diferenciar o porquê que nós não batizamos crianças. Porque nós entendemos que aqui o pacto de Abraão não é o mesmo pacto feito com Jesus na cruz. Na cruz é um pacto distinto de Abraão. O de Abraão apontava para Cristo, mas não é o mesmo pacto. Então, os batistas, eles entendiam o quê? A respeito do pacto da graça. Que o pacto da graça, ele foi anunciado no Antigo Testamento, mas ele foi realizado somente no Novo Testamento. Ele foi parcialmente revelado no tempo da lei, mas ele foi plenamente revelado no tempo do Evangelho. Que no Antigo Testamento era uma promessa futura. No Novo Testamento é uma aliança consumada pelo sangue. Sendo assim, então, notamos aqui o enredo bem resumido das Escrituras, seguindo a linha: criação, queda, redenção e consumação. No final das contas, ou alguém está em Adão, tentando se salvar por suas próprias obras, ou está em Cristo, sendo salvo por meio da obra dele. Cristo é o cabeça federal da igreja. Assim como Adão, ele representava a humanidade, e o pecado de Adão é imputado sobre todos os homens, da mesma forma hoje, Cristo, ele é o representante federal do seu povo. E todos agora os nossos pecados são imputados em Cristo, e a justiça de Cristo agora é imputado em nós. Assim como o pecado de Adão foi colocado no homem, assim também agora a justiça de Cristo é colocada sobre todos aqueles que nele creem. Nós então chegamos ao fim desse tema tão importante e desafiador para nós aqui na igreja, porque é algo que nós nunca tínhamos estudado antes, creio eu, praticamente a maioria, falando a respeito desses pactos, de que tudo apontava para Cristo e que em Cristo se cumpre perfeitamente o pacto da graça. Esse pacto é incondicional, é dado a pecadores que se arrependem e colocam a sua fé em Cristo.